gente falar brevemente, pretendo que seja breve de verdade, verdade mesmo, sobre níveis de ajuda, sobre... É um assunto que eu acho bem pertinente, né? Porque principalmente eu vejo uma discussão, muito essa questão do naturalista, estruturado, enfim, né? E uma das grandes diferenças quando a gente está falando sobre naturalista, estruturado, é a questão de quando entra a ajuda, né? Normalmente, quando a gente está falando sobre um modelo mais naturalista, a gente começa de um menor nível de ajuda para um maior nível de ajuda, menos intrusivo. Quando a gente está falando sobre abordagens mais estruturadas, nós já inserimos com o nível de ajuda conforme avaliação. A gente não espera a criança errar, né? Então, vamos começar aqui falando sobre essa questão dos níveis de ajuda, né? Quando a gente está falando sobre uma atividade, isso, assim, de forma geral, cada nível de ajuda vai depender muito de um programa para outro. Então, quando a gente está falando, por exemplo, um programa de pareamento, fica muito claro que uma ajuda física pode ser necessária, né? Então, a gente tem aquela ajuda física total, que é mão sobre mão, você pegando na mãozinha da criança e levando. A ajuda parcial, gente, ajuda parcial é toque, é daqui para cima, é um leve toque. Aí a gente vai seguindo. Ajuda modelo, né? Vocal, que você chega para a criança e fala o que ela tem que fazer, né? O movimento. Na fono, esqueci que na fono eles têm um nome um pouquinho diferente, se eu me lembro da ajuda vocal. Motora, textual, né? Dependendo, por exemplo, as letrinhas, né? Que você vai colocando ali, esvanecendo. Imitação também pode ser um nível de ajuda, por exemplo, está ensinando a escovar o dente, aí você está querendo ensinar por imitação. Apesar que tarefas que exigem uma cadeia, né, já é bom usar uma outra técnica nesse caso. Gestual que você aponta, né, você vai mostrar aonde a criança, como a criança tem que fazer. Isso daqui eu estou só citando aqui os níveis de ajuda, né? E a gente tem a dica verbal que, por exemplo, pode ser direta, você dá a instrução ou pode ser indireta. O que vem depois de tal? Qual é a sequência? Então você vai citando, né? Uma coisa que que é muito, muito importante, que a gente tem que ter esse feeling com nossas crianças, que cada nível de ajuda vai depender da criança. Tem criança que não gosta de ser tocada, o toque é aversivo, então não é interessante. A imitação, por exemplo, né? Você usar um nível de ajuda que exige imitação, a criança tem que ter essa imitação generalizada já. Então, tudo vai depender muito do repertório da criança para a gente poder dar esse nível de ajuda para ela, né? Então, tudo depende muito. Aí onde que eu queria chegar mesmo com vocês nessa live, que vai ser breve, é a questão dessa hierarquia desses níveis de ajuda. Porque o que acontece? Qual é o grande problema que normalmente que eu recebo? A dificuldade é a gente tirar a ajuda, a gente esvanecer essa ajuda, porque dar ajuda é relativamente tranquilo, né? A gente vai conhecendo a nossa criança, a gente vai sabendo como vai ajudar. Mas a gente não quer deixar a nossa criança dependente. E para não deixar dependente, a gente tem que saber essa questão da hierarquia de ajuda, né? Então a gente está ali dando ajuda física para a criança. Deixa eu pegar aqui o bonequinho. Tô aqui com ele do lado, você tá ali dando ajuda física para a criança, uma ajuda total. Aí depois você parte para uma ajuda parcial, que é aquele leve toque para a criança fazer o movimento. Digamos que ela está empilhando alguma coisa, né? Daí você pode usar, por exemplo, o atraso de dica. Quando a criança já está chegando uma ajuda parcial, quer dizer que já está começando a formar uma curva de aprendizagem aí. Quer dizer que a criança já está começando a aprender. Você está ali fazendo os registros das tentativas, ela já está numa ajuda parcial. Ok, legal. Então, a gente pode... Duas opções nesse momento. Ela já está na ajuda parcial. Você pode dar o atraso de dica. Então, você dá aquele atraso, espera ela manifestar. Se você vê que ela não vai, você espera alguns segundos, né? 2, 3 segundos, você vai e dá alguma dica. Ou você já faz com gesto, você vai e indica, ó, é para fazer isso. Isso daí são as opções.
Se você escolheu o atraso de dica, tanto o atraso de dica ou gestual, o próximo passo é independente. Aí você me pergunta, Dani, por que você não entra com uma dica vocal aí no meio? Porque a dica vocal ela é muito intrusiva. Ela não chega a ser igual a tocar na criança, mas ela é muito intrusiva. Então a gente começa de uma ajuda, no caso, se a criança precisar de uma ajuda física total para uma ajuda física parcial, aí você escolhe, você verifica qual é a sua situação da sua criança. Se você pode entrar com atraso de dica, que isso é muito bacana, atraso de dica, existe muitas vantagens no processo de atraso de dica, ou você entra com ajuda gestual. Então, essa estratégia, a gente sempre tem que pensar, quando a gente vai fazer um programa com a nossa criança, a gente tem que sempre pensar se a gente está dando uma dica mais invasiva, mais intrusiva, a gente tem que já planejar como nós vamos esvanecer essa dica. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, voltando para a questão naturalística, né? Se você tem uma criança que ela aprende rápido, sabe? Ou um aluninho, não sei, às vezes tem profissionais aqui, que aprende muito rápido, que desenvolve bem, se você ficar dando aquele nível de ajuda daquela forma, muito engessado e tudo, essa criança vai achar chato a atividade. Então, para crianças que aprendem mais rápido, você ir do menor nível de ajuda para o maior, conforme a necessidade dela, isso pode ser muito bacana. Mas, por exemplo, para crianças que aprendem um pouquinho mais devagar, o Aquiles ele entra nesse grupo. A maioria das atividades que eu tenho que fazer com ele, eu tenho que dar um maior nível de ajuda e esvanecendo esse nível de ajuda até ele fazer de forma independente. Uma coisa que a gente tem que pensar é no seguinte, se a criança, você fez 5 tentativas no dia, no outro dia você fez mais 5, no terceiro 5, e a criança não reduziu esse nível de ajuda, a gente tem que rever o programa, a gente tem que rever reforçador, a gente tem que rever várias coisas. Então, eu não vou entrar muito nessa questão, porque essa live foi dedicada a falar sobre níveis de ajuda, e é isso. Deixa eu ver se esqueci de mais alguma coisa para falar com vocês. Falei sobre atraso, né? O atraso tem muitas vantagens e tem que ser planejado desde antes, né? A gente tem que ter sempre... Ô, doutor Cláudio, tudo bem? Então a gente tem que sempre ter muito cuidado para a criança não ficar dependente de dica, né? E de erros comuns que a gente costuma fazer, né? É falar demais durante a atividade, a gente exagerar no que está falando, permitir que o erro acontecer e não corrigir esse erro, né? Tem essa questão, porque um programa bem feito, ele tem o planejamento de como a gente vai remover como a gente vai corrigir esse erro que aconteceu. Usar dicas de mais ou usar dicas de menos, né? Então, a gente tem que estar muito preparado. E outra, que é uma dica que eu erro muito nisso, eu tenho que ficar muito atenta, que eu retiro a ajuda muito precocemente com Aquiles. Então, o que acontece? Para crianças que têm uma curva de aprendizagem um pouquinho mais lenta, a gente tem que saber o momento de fazer a sondagem de como ela está. Então, assim, qual é o erro que eu costumo cometer, né? Principalmente... Olá! O grande erro que eu costumo cometer, eu esvaneço a dica muito rápido, então Aquiles erra. Ele erra e persiste no erro. E quando ele está formando essa curva de aprendizagem, a gente não pode deixar errar tanto. Gente, foi uma live papum, rapidão, só para falar sobre essa questão de ajuda, que eu acho que é sempre pertinente. Eu sempre recebo muito dessa questão em direct, em outras lives que eu faço, quando eu abro caixinha de pergunta também, só que eu não consigo responder tudo. E é isso. Eu acho que é isso. Se tiver alguma dúvida agora aqui na live, para quem estiver assistindo depois, é só deixar nos comentários. E até mais, boa noite. Precisamos dormir. Tchauzinho, gente.